Talvez você não saiba, mas hoje a hérnia de disco, a crise de dor nas costas, é um dos problemas mais relevantes que fazem pacientes ao redor do mundo buscar serviços especializados para tratamento da dor. A dor nas costas é líder mundial em um ranking composto por mais de 300 doenças em anos vividos com incapacidade. Afinal, o que é incapacidade? Incapacidade vai de um gesto simples de vestir-se sozinho, sem ajuda, tomar banho sozinho, até gestos complexos como alto desempenho no esporte que exija mudança de direção, como futebol profissional. Incapacidade se refere à habilidade de um idoso que quer dançar valsa com sua neta na sua festa de 15 anos, ou de uma vovozinha que quer simplesmente carregar o seu neto recém-nascido no colo, mas está condenada por um diagnóstico de dor na coluna, que não pode pegar peso porque tem um risco de fraturar a coluna e por aí vai. Então, ser líder num ranking mundial de anos vividos com incapacidade é uma coisa que merece atenção de saúde pública, atenção governamental, atenção esta que atualmente é dada de forma extremamente precária pelo Sistema Único de Saúde, até por organizações como a OMS, que em seu portal faz várias recomendações que hoje não é pautada em evidência científica quando se refere a esse problema global. Então você já deve ter entendido a essa altura do vídeo que nas 2-3 últimas décadas a dor lombar, a dor cervical, a hérnia de disco vem se tornando uma preocupação de beneficiários de planos de saúde, de usuários do sistema privado de saúde, mas que não tem recebido a atenção resolutiva no que diz respeito a tratamentos terapêuticos. E onde que esse problema começa? O problema começa quando não há um consenso na literatura científica ou de opiniões de especialistas ou de guidelines que guiam a prática clínica de profissionais de saúde sobre qual é a recomendação mais útil para tratar esse caso. Dor na coluna, hernia de disco, dor cervical e por aí vai. Não havendo consenso, você vai encontrar diversas frentes de profissionais que vão dizer que são especialistas em dor lombar, em dor nas costas, sem nenhum título reconhecido por instituições credenciadas ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC, por aí vai, mas atendem pacientes com dor na coluna. Então você vai ver aí pacientes chegando num nefrologista, porque acreditam que a dor nas costas está sendo causada por uma pedra no rim, e isso pode acontecer de fato. Você vai aí encontrar pacientes que vão procurar biomédicos que têm formação em terapias por injetáveis, que vão fazer infiltração de procaína, plasma rico em plaquetas, vão fazer terapia neural colocando substâncias na gengiva, no dente, vão fazer ozonioterapia porque acredita-se que a dor na coluna está associada a um processo inflamatório que precisa ser combatido. E isso, de fato, pode acontecer sim, em uma parcela extremamente pequena desse grupo de pacientes. Você vai ver pacientes procurando médicos ortopedistas que vão te fazer acreditar que a sua dor nas costas está sendo causada por causa disso aqui, ó, essa bolinha vermelha aqui entre L4 e L5, tá vendo? Que é a conhecida hérnia de disco, e vão te dar a opção medicamentosa, anti-inflamatória, bloqueios e cirurgia. Em alguns casos, realmente você vai precisar daquilo. Você vai ver aí pacientes procurando acupunturistas que vão acreditar que a dor na coluna está associada a um desequilíbrio energético, a uma alteração no yin-yang, a uma deficiência no meridiano do fígado, a uma tonificação do yin do baço e por aí vai. Coisas que são milenares, mas que não tem comprovação científica, e eu não estou dizendo aqui que nenhuma dessas terapias que eu falei anteriormente não funcionam, tá, pessoal? Eu só estou fazendo uma reflexão sobre a panaceia de ofertas de tratamentos para um problema que não tem consenso literário sobre qual a causa, o que faz você melhorar, qual o melhor tratamento e por aí vai, tá? Então, a acupuntura ela tem evidência para tratamento de dor crônica,
Mas qual que é o problema disso? Que é um tratamento passivo que a gente vai discutir ao longo dessa aula, tá? Em suma, só antecipando para você, tratamentos passivos são tratamentos onde você deita e recebe uma técnica. Tratamentos ativos são tratamentos onde você participa do processo terapêutico. São coisas completamente diferentes. Uma tem o efeito de te dar autonomia e ter resultado duradouro, outra tem o efeito de melhorar a sua dor momentaneamente por um certo período de tempo, todavia te deixar dependente dos tratamentos. Mais à frente a gente vai discutir profundamente a respeito desse tópico. Mas você vai encontrar também pacientes que vão procurar fisioterapeutas que trabalham com reeducação postural global, RPG, uma coisa que só é conhecida aqui no Brasil e na França. Não tem nos Estados Unidos, não tem no Canadá, não tem na Austrália, não tem na Europa, não tem Europa fora a França, né? Que foi porque onde ela surgiu, né? Onde o RPG surgiu, com Philippe Souchard. E se tem uma coisa que o RPG foi útil, foi para individualizar os processos de tratamentos que eram generalizados dentro da fisioterapia. O Souchard chegou no Brasil propondo que o fisioterapeuta precisava atender o paciente individualmente, um a um, e começou a fazer a terapia para RPG, que foi disseminada entre médicos que até hoje recomendam esse tipo de terapia. E naquela época a fisioterapia era praticada num consultório, num ambulatório com 10 pessoas ao mesmo tempo, 2 terapeutas e um estagiário, e o tratamento era extremamente generalizado e não focado nas necessidades do cliente. Então eu acho que essa foi a utilidade clínica do RPG. Eu tenho formação em RPG, no entanto, não me lembro a última vez que precisei utilizar uma postura de RAM no chão, na parede, enfim, não me lembro da última vez que precisei utilizar RPG. E eu já quero parar esse vídeo aqui para fazer uma reflexão com você no aspecto de que, vamos supor que você está com uma dor de garganta associada a febre, muita dor de cabeça, diarreia e foi diagnosticado por uma virose. No exame de sangue detectam que você está com infecção bacteriana e aí você tem alguns sintomas que eu relatei anteriormente. Você tem o tratamento de primeira linha, que é o padrão ouro para o seu problema, para o seu diagnóstico, e você tem o tratamento de segunda, terceira, quarta linha. Qual que é o tratamento de segunda linha? Tomar anti-inflamatório. Você está com dor de garganta, tem processo inflamatório envolvido, anular a adesão plaquetária, anular a síntese de prostaglandinas, citocinas inflamatórias, pode ajudar você no sintoma. Mas se esse sintoma está sendo causado por uma bactéria, a primeira linha de tratamento é o antibiótico. Eu não estou dizendo que o anti-inflamatório não vai funcionar. Quiçá a terceira linha, um analgésico, você está com dor na garganta. Bloquear os receptores de dor, a estimulação nervosa periférica, através de um analgésico, de um relaxante muscular, pode sim, momentaneamente, aliviar a sua dor, concorda ou não? Mas é um tratamento de terceira linha. Você tendo a opção de tratamento de primeira a quarta linha, você vai escolher qual? O de primeira linha, que é usar o antibiótico. Pode ser que o antibiótico seja até associado ao anti-inflamatório, mas a primeira linha é esse tratamento. Então, na questão do RPG, eu sempre reflito a respeito disso. Para dor na coluna, crise de hérnia de disco, para dor cervical, RPG, a primeira linha de tratamento, é o melhor a ser oferecido para um paciente que poderia ser sua mãe, sua esposa, sua filha. Eu sempre faço essa reflexão. E aí, realmente, eu sempre encontro alguns tratamentos que são mais efetivos, mais úteis do ponto de vista terapêutico e de autonomia, até mesmo de didática para o paciente entender o que é que ele precisa. Continuando essa panaceia, você vai ver médicos do esporte atendendo, fisioterapeutas do esporte, médico do esporte atendendo esse perfil de paciente e acreditando piamente que um desequilíbrio no movimento, um desequilíbrio biomecânico, uma alteração em valgo do joelho, seu joelho entra demais, provocando a dor, um desnível no seu quadril que tensiona a musculatura da sua coluna e que vai fazer com que você sinta dor. Na real, pessoal, faz até sentido quando você estuda movimento humano e entende a estrutura musculoesquelética, explica isso para um leigo, para um paciente, faz muito sentido, o paciente fica encantado. Mas a gente sabe hoje que quando a gente intervém no paciente para corrigir a biomecânica dele e acompanha esse paciente, tem um estudo super interessante para ombro, que existia uma teoria onde a dor no ombro estava associado à discinese escapular, que é um movimento anormal das escápulas quando o paciente tem que utilizar o braço.
E aí um tratamento foi proposto por 6 semanas, por 8 semanas e por 3 meses de corrigir a biomecânica da escápula através de certas ativações funcionais de musculaturas que fariam com que essa musculatura se mexesse teoricamente de forma normal. Quando foi avaliar esses pacientes com dores no ombro, os pacientes melhoraram da dor no ombro com esse tipo de tratamento. No entanto, a correção biomecânica proposta como mecanismo pelo qual esse paciente iria melhorar não aconteceu. Ou seja, a escápula continuava ali com a discinese, continuava se movendo anormal relacionada ao ombro do outro lado, que não doía, mas o paciente tinha melhorado da dor. E isso derrubou diversas teorias de fisioterapeutas esportivos, de médicos do esporte, de profissionais do movimento, educadores físicos, que acreditavam que um movimento alterado era a causa de uma dor crônica, entende? E aí a gente já começa a pensar em outros aspectos que podem estar gerando, influenciando a crise de coluna, a dor cervical e por aí vai. Então, se você entende que, modéstia à parte, gato, cachorro, periquito e papagaio recebem o mesmo paciente com dor lombar e gato, cachorro, periquito e papagaio são animais diferentes, são profissionais que têm formações completamente diferentes, esse paciente recebe tratamentos diferentes. Os que melhoram acreditam que a melhora foi proposta por aquele tratamento. Os que não melhoram acumulam uma frustração e buscam outro tratamento, quando buscam, né? Porque alguns até desistem. E aí eu quero fazer uma reflexão com você no seguinte ponto. Se eu tenho um problema global que, com o passar das décadas, vem sendo subtratado, vem sendo mal gerenciado, e os custos de tratamento de dor, por exemplo, nos Estados Unidos, ultrapassando 630 bilhões de dólares por ano, fazem com que a gente entenda que realmente há um investimento em tecnologia para descobrir diagnósticos e melhores tratamentos, mas esse investimento não está sendo bem direcionado, não está sendo resolutivo, fazendo com que nós comecemos a pensar em outras vertentes de tratamento. Você já deve ter entendido o problema global da dor nas costas aí agora. Agora eu quero que você pense a respeito de avaliação. O que é que a gente busca numa avaliação de um paciente que tem crise de coluna? Eu estou falando e você está me escutando aí, tá? Estou com o microfone. A gente pensa prioritariamente no seguinte ponto. Olha, esse paciente, ele não pode, ele não deve ter um problema grave. O que seria um problema grave? Uma dor específica, uma dor que é causada por alguma coisa detectável. Então eu vou te dar um exemplo aí agora. Qual que é o exemplo? Você caiu, sofreu um trauma, sofreu uma queda, sofreu um acidente e teve uma fratura vertebral. Você teve uma fratura na coluna. Ao detectar a fratura na sua coluna, sua dor se tornou específica. A dor nas costas é por causa da fratura, beleza? Ou, por exemplo, você vem emagrecendo sem motivo. Você não descobriu, você não começou uma dieta nova, você literalmente, quem sabe faz ao vivo, viu, pessoal? Tô colocando a luz aí para vocês. Você não descobriu uma dieta nova, você não descobriu diabetes, você não começou uma nova modalidade esportiva, no entanto, você começou a emagrecer sem motivo. Ou seja, há uma suspeita de câncer na sua vida. Se tiver o histórico de câncer familiar, há uma suspeita ainda mais forte desse problema. Ou seja, sua dor é secundária a uma metástase, a um câncer, não somente por causa desse sinal, não se aterrorizem, tá? Não basta só que você esteja emagrecendo sem motivo. É apenas uma suspeita. Várias pessoas acham que estão emagrecendo sem motivo, mas estão sob estresse crônico, perdendo apetite e, consequentemente, emagrecendo. E quando fazem exame, não tem câncer nenhum. É só suspeita, tá bom? De uma dor específica aqui nesse exemplo. Ou, por exemplo, você realmente descobriu uma hérnia.
Essa hérnia não deixa você dobrar o tronco, essa hérnia não deixa você andar direito porque a dor irradia na perna e ultrapassa a linha do joelho. Essa hérnia, ela não deixa você levantar a pontinha do pé e ficar no calcanhar, ou seja, você tá com o pé caído e sua piora tá aumentando com o passar do tempo. Sua piora é progressiva. Você está cada vez pior, ou seja, sua dor é específica por uma compressão de nervo. O que não acontece na maioria dos casos, tá? As dores específicas compreendem cerca de 10% dos casos. Dentro desses 10%, apenas 2% são por patologias graves. Fraturas, metástase, câncer, infecção, tuberculose óssea e por aí vai. Então, o índice de probabilidade de você ter algo grave que está causando sua dor é muito pequeno. E para se investigar com a ressonância magnética, você precisa ter sinais clínicos em perguntas especiais que nós fazemos e em testes específicos de movimento. Não é teste de pegar em você, de aplicar terapia manual. São testes de movimento, capacidade funcional. A gente pede para você fazer determinado movimento e você executa. Então, a combinação dessas respostas às perguntas, somado à combinação do que a gente encontra no exame físico, que é um teste de movimento, portanto, se você mora nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, se você mora em Portugal, se você mora em Moçambique, se você mora na África do Sul, nós te atendemos da mesma maneira que a gente te atende aqui presencialmente, tá? Não há diferenças. Você tá aqui, você tá me conhecendo, você pode me dar um abraço e tal, mas eu não vou precisar pegar em você para te examinar. Porque os testes são baseados em perguntas e movimentos. Ou seja, eu faço daqui e você faz de lá. E a gente tira a nossa conclusão diagnóstica. Beleza? Então, no que diz respeito à avaliação, a gente tem que desmembrar em 3 grandes grupos. O grupo de dores específicas, dentro do grupo de dores específicas, o grupo de patologias graves, que não são tratadas por nós fisioterapeutas, e sim por médicos, e o grupo de dores inespecíficas. Caio, que nome esquisito é esse? Dores inespecíficas. São dores que são multidimensionais, são influenciadas por diversos aspectos da nossa vida. Tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente testa seu movimento e você não consegue dobrar para frente, você perdeu a força na coxa, você tá com a incapacidade para caminhar e não consegue pegar peso, por exemplo. É claro que você vai acreditar que a sua dor é por causa disso. No entanto, todavia, contudo, olha quantos contextos interferem na sua dor. Contexto número 1, hidratação. Contexto número 2, alimentação. Contexto número 3, sono. Beleza? Contexto número 4, ideação suicida, se você já pensou em se matar, tirar a própria vida, né? Contexto número 5, metabolismo, distúrbios metabólicos endocrinológicos. Contexto número 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Contexto número 6, transição de vida e carreira. O que é isso, Caio? Se você, por exemplo, teve uma época aqui em Salvador que os funcionários de uma grande empresa chamada Petrobras, eles foram transferidos para o Rio de Janeiro. E eu atendia um determinado setor dessa empresa, várias pessoas, né? E eu identifiquei pessoas que estavam com conflitos emocionais nos relacionamentos, com medos de separação e divórcio, porque precisavam viajar e o cônjuge não podia ir junto. Eu encontrei pessoas que estavam nessa fase de transição de vida ou carreira que estavam maravilhados pela oportunidade de morar em um novo estado, ter novas oportunidades, ir para a sede da empresa. Olha o contexto como muda. Eu encontrei pessoas que não queriam sair de Salvador, estavam profundamente tristes com a obrigatoriedade de serem transferidos. Então eu estou dando só um exemplo, tá? Para que você torne claro mais um contexto que interfere na dor. Contexto número 7, balança de esforço-recompensa. O que é isso? Se eu acredito que eu me dou pouco para o meu relacionamento e o meu cônjuge se doa muito, que eu me dou muito para o meu relacionamento e meu cônjuge se doa pouco,
Logo, eu tenho uma balança de esforço-recompensa desequilibrada e eu tenho um aumento da atividade eletroencefalográfica da amígdala, estrutura que detecta ameaça, estrutura que comanda o medo, estrutura que bloqueia o córtex racional, o córtex executor, o córtex motor. Consequentemente, por causa dessa balança de esforço-recompensa no meu relacionamento, eu tô mais... Meu sistema nervoso está no espectro que chamamos de pronoceptivo, ou seja, eu tenho mais suscetibilidade a ter dor, a prolongar o tempo de dor que eu já sinto e até a não responder a tratamentos medicamentosos, fisioterapêuticos e por aí vai. Olha como o buraco é mais embaixo, né? Na balança de esforço-recompensa, eu gosto de falar também sobre o aspecto de trabalho. Se eu acho que me dou demais no trabalho e não recebo reconhecimento profissional ou reconhecimento financeiro que eu julgo que mereço, no entanto, por isso eu também estou com a balança de esforço-recompensa desequilibrada e caio nesse ciclo vicioso, tá? Contexto número 8, depressão. Se você tiver depressão, você tem mais chance de ter dor, mais chance de ter crise, mais cronicidade do seu problema, tá bom? Deixa eu ver só mais uma coisa aqui do fator número 9. Fator número 9. Pronto, vamos lá. Fator número 9. Sobrecarga de trabalho. Imagine que você trabalha num setor jurídico lá, do seu fórum aí da sua cidade, e o colega foi afastado pelo INSS. O seu superior não contratou um novo profissional para te ajudar nas tarefas e delegou a você a função do colega que está afastado. Você se sente sobrecarregado no trabalho. Ou você pode simplesmente, nossa, que oportunidade que eu tenho de gerenciar tudo isso aqui sozinho e quem sabe pleitear um aumento de salário. Estou só fazendo analogias, tá? Então, a forma como eu encaro a situação interfere na forma como o meu sistema nervoso reage, que interfere na intensidade da minha dor, no surgimento, na frequência, no prolongamento e por aí vai. Isso aí já deve estar claro para você a essa altura do vídeo. Contexto número 10, lazer. E aí, dentro de lazer, eu falo de lazer individual. Por exemplo, você se casou e antes de se casar você gostava de dançar. Quando você se casou, não houve uma conversa com seu cônjuge e você simplesmente abandonou a dança e todo o seu lazer agora está associado ao seu cônjuge e aos seus filhos. Você não tem mais momentos de lazer individual com suas amigas no seu momento de dança e por aí vai. A menor frequência do seu lazer vai fazer com que o seu cérebro aumente a reatividade também, estresse e dor, tá? Contexto número 11, autocobrança. Vamos supor que você é concurseiro e aos 30 anos você ainda mora com seus pais ouvindo muito desaforo porque você depende deles, você ainda não seguiu a vida, você ainda não casou, ou você é mãe e existe uma cobrança, ou você é filha e existe uma cobrança familiar para você encontrar um marido, engravidar, ser bem-sucedida familiarmente falando. Nem sei se essa palavra existe, tá, pessoal? Então, você está se vendo num contexto de cobrança externa que, se for potencializado por sua autocobrança, por você julgar que a necessidade dos seus pais é a sua necessidade de você se cobrar ainda mais, você aumenta também a reatividade do sistema nervoso e potencializa a sua dor. Fator número 12, sexo. A frequência de atividade sexual no seu relacionamento interfere diretamente nos níveis de dopamina, serotonina, nos níveis hormonais que beneficiam o controle da dor. Uma atividade extremamente prazerosa, que é uma necessidade fisiológica e que você precisa estar frequente. Então eu espero que você tenha um relacionamento. Se você não tiver, eu espero que você tenha acesso a oportunidades de estar frequentemente fazendo sexo com um parceiro que não seja seu marido, sua esposa, que seja seu namorado, que seja um ficante, por aí vai, mas que você se proteja, né? Porque se você pegar uma doença sexualmente transmissível, você vai ter mais um fator de risco para vários outros problemas, tá? Então a atividade sexual é fundamental para a saúde do ser humano, inclusive para ajudar no controle da dor. Fator número 13, finanças. Veja bem, vamos supor que eu sou o provedor da minha casa. Na minha casa eu tenho uma esposa e 3 filhos. Os 3 filhos têm plano de saúde, os 3 filhos estudam em escola particular. A minha esposa não trabalha, porque houve uma conversa para que ela não trabalhasse e fosse a dona do lar, a harmonia do lar
e a minha esposa cuida dos meus filhos na minha ausência do trabalho para prover a casa, prover alimentos, prover saúde, prover segurança e por aí vai. Chega um determinado momento que o meu trabalho é ameaçado por um cargo político. Por exemplo, eu estou trabalhando em determinada prefeitura e a eleição chegou e o candidato que me deu emprego perdeu. Então, eu vou perder aquele emprego. Eu já tenho esse pensamento automático. Então, ao ter esse pensamento automático, eu já penso, quem que vai pagar o colégio das crianças? Minhas economias só dão para sustentar o padrão de vida que eu tenho por 6 meses, por 8 meses e por aí vai. E depois disso, como é que vai ser? E se eu não conseguir um novo emprego? E se eu conseguir um emprego que não me deu o rendimento financeiro que eu tinha antes? Como é que vai ser? Se minha esposa tiver que trabalhar, será que ela vai perder a admiração por mim? Será que ela vai se separar de mim? Porque agora ela vai ter que ir para a guerra para trazer proventos para casa? Então, olha a quantidade de pensamentos que vem por um possível desequilíbrio financeiro. Agora, imagine se você omitir isso da sua família, começar a tomar uma série de empréstimos para manter o seu nível de atividade, o seu contexto de vida, o seu padrão de vida e se encalacrar em dívidas, né? O contexto financeiro interfere completamente no seu sistema nervoso, que vai ajudar ou não você a melhorar da dor. Fator número 14, ansiedade. Ansiedade é uma resposta de medo. Então, se você tem medo e faz uma projeção futura de algum evento que é catastrófico, que você acha que não vai conseguir lidar, o que é que pode acontecer? Você pode simplesmente piorar da dor, né? Então, a ansiedade está fortemente associada à intensificação de quadros de dor. Fator número 15, estresse. Hoje a gente fez uma sequência de histórias somente sobre estresse. Então, basicamente, vamos ver aqui. Basicamente, o que é que acontece? Rapidinho. Pronto, achei aqui o post. Então, perceba. Olha a reflexão. Quais são os riscos de viver sob estresse crônico quando se sofre com dor há mais de 3 meses? Primeiro, precisamos saber o que faz sua vida feliz. Quais são os momentos, circunstâncias e situações que te fazem ter prazer de viver? Vamos supor que sejam seu trabalho e sua atividade de lazer, como passear com seus cachorros e assistir a jogos de futebol do seu time. Agora liste a quantidade de atividades que te geram frustração, desesperança, estresse e ansiedade. Vamos supor que sejam conflitos emocionais com seus pais. Você quer ser pai dos seus pais. Você quer ser pai dos seus pais. E você não aceita o destino que seus pais escolheram para a sua própria vida. Você assiste sua mãe, que sempre teve tudo do bom e do melhor, enquanto seus avós eram vivos, se desequilibrar completamente financeiramente, perder completamente o padrão de vida que ela tinha, de repente morar num bairro que você julga que é perigoso e você tá ali querendo comandar o destino dela, fazer com que ela se movimente para ela melhorar a renda, para ela voltar a morar onde ela morava, para ela se reconhecer enquanto o que você espera dela. Você tá o tempo todo se estressando cronicamente. Ou, por exemplo, atividades banais. Cada um tem seu papel, tá, pessoal? Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Quando a gente inverte esse tipo de polaridade, marido é marido, esposa é esposa. Quando a gente inverte essa polaridade e tenta determinar qual seria o papel do outro, sendo que você não controla o outro, você acumula estresse crônico. Você quebra a sua reserva autonômica, quebra a sua capacidade do seu sistema nervoso se autorregular, começa a privar sono, começa a ter ansiedade, enfim, começa a piorar de tudo, tá? Então está fortemente ligado à intensificação da dor também. Ou, por exemplo, atividades banais como um transporte público. Comprar um almoço num restaurante que você não gosta porque só tem aquela opção de restaurante. Então o questionamento é, o que é que você está fazendo para parar de pegar o transporte público? Você está construindo renda? Você está aumentando sua capacidade produtiva? Você está estudando mais para melhorar de emprego, para pleitear um novo cargo, para comprar seu carro? Você está economizando ou está gastando aleatoriamente todo final de semana, gastando toda sexta-feira pedindo pizza, indo para a praia, para balada todo final de semana e acabando com suas finanças?
Ou seja, você não está fazendo nada para parar de pegar o transporte público. Você também não está organizando uma comida ou comprando marmita saudável para não ter que comer naquele restaurante que você não gosta. Então vai de atividades, vai de conflitos extremamente complexos, de relações familiares, relações conjugais, relações financeiras, como atividades extremamente banais, como pegar um transporte público, almoçar no restaurante, não gostar que o cachorro faça xixi em determinado local da casa. Pô, se você comprou cachorro, você sabe que isso vem com o cachorro, pô. Você não controla, não adianta você bater no cachorro e por aí. Entende? Então, tudo isso são atividades que te geram, são conflitos que te geram frustração, desesperança, estresse e ansiedade. Reflita. Perdão. Assim como você sabe que não deve comer o que não deve comer porque é ruim para a sua saúde. Você sabe que você não pode viver de McDonald's toda semana, pô. Você sabe que você não pode ficar tomando Coca-Cola no café da manhã. Assim como você sabe que o que deve comer para emagrecer, alimentos e quantidades. Você tá lá com um donut super recheado e saboroso e tá lá com uma banana, um mamão, um melão, uma melancia na mesa. Você sabe que o donut não vai te ajudar a emagrecer, né? Você sabe que ficar comendo em restaurante, comendo ultraprocessados não vai te ajudar. Você também sabe o que te dá prazer, o que te estressa. É muito simples. O que acontece no estresse crônico? O estresse crônico tem alguns efeitos no seu sistema nervoso, tá? Aumento do cortisol, redução da serotonina, bloqueio da atividade do córtex pré-frontal, já falei, ou seja, redução da atividade da modulação de dor. Sua capacidade do cérebro controlador reduz. E o bloqueio do córtex pré-frontal bloqueia seu cérebro racional. Então suas reações são cada vez mais instintivas. Suas reações são mediadas pelo sistema límbico e emocional. Ou seja, senti raiva porque briguei com meu marido. Vou descontar nele e falar um bocado de atrocidade para ele. Ah, fiquei frustrado porque esperava que meu marido me ajudasse a fazer determinada atividade e não compreendo que meu marido tem que sair para trabalhar. Não compreendo que meu marido saiu atrasado e não limpou o cocô do cachorro porque estava atrasado para ir atender um paciente, né? Coisas banais, coisas muito pequenas que você gera comportamentos extremamente tóxicos para você e para sua relação, porque há um bloqueio da atividade do córtex racional. Você não tem pensamentos alternativos. Você já julga o que está acontecendo. Olha, ele não respondeu a minha pergunta, é porque ele está com raiva de mim, ele não gosta de mim. Você não tem um pensamento alternativo. Ele deve estar ocupado, ele deve estar trabalhando, ele deve estar fazendo alguma coisa muito importante e assim que ele vê o celular, ele vai me responder. Pô, ele não atende meu telefone. Ele pode estar andando na rua e está com medo de tirar o celular do bolso, com risco de assalto, por causa de medo de assalto. Então, você tem que criar hipóteses de pensamentos alternativos para os conflitos emocionais não terem a conclusão mais catastrófica que vem à sua cabeça. Isso vai te ajudar profundamente a regular o estresse crônico. Isso são atividades de regulação emocional, tá? E o estresse crônico aumenta a atividade da amígdala, que é a sua capacidade de detectar ameaça, de potencializar o medo, de potencializar a tensão muscular. Trocando em miúdos, se você quer controlar a dor, dormir melhor, emagrecer, ter qualidade de vida, ter uma vida mais feliz, você precisa modular o estresse. Porque ele vai bloquear sua saciedade, você vai comer muito mais, vai inflamar o intestino, vai ajudar a controlar a piorar da dor. Ele vai inibir sua capacidade de racionalizar os pensamentos. Vai te engordar, vai aumentar sua dor, vai te deixar tão triste, mas tão triste, que vai parecer que você pode estar deprimido. Olha que louco. O estresse vai minar sua vida, o ambiente, controlando suas reações diante das circunstâncias. Afinal, qual a solução para isso? Você já tentou se afastar das situações de estresse? Você já tentou sair de cena, já tentou reagir, já tentou combater, já tentou se anular e conviver? Ah, é assim mesmo, vou conviver com essa situação. Chega uma hora que não dá mais, chega uma hora que é o dia D, chega uma hora que você vai querer jogar tudo pro alto sem pensar nas consequências, sem pensar nas coisas que por mais que pequenas te fazem se sentir feliz. Ou seja, as atividades que te dão prazer são sair com seus pets, são assistir os jogos de futebol do seu time, né? É exercer o seu trabalho. Então, vá trabalhar mais, exerça mais o seu trabalho, isso é o que te dá prazer. Aumente a frequência dessas atividades, tá?
O grande lance é, você tem dor, ó o questionamento, tá, pessoal? Você tem dor, cadê? Você tem dor porque sofre de estresse crônico ou você tem estresse crônico porque sofre com dor? Você pode achar que sabe quem veio primeiro. Você pode achar que combater uma coisa vai melhorar a outra, mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo. Quando investigamos a fundo, encontramos problemas que eram invisíveis ao consciente do paciente. O que posso sugerir para você é, além de fazer o tratamento da dor, claro, se aproxime do que te faz feliz com mais frequência, mesmo com dor, apesar da dor, tá? Você deve mitigar a quantidade de eventos estressores ao máximo que puder, mas nunca evitá-los completamente. Porque se você entrar em esquiva experiencial, que é esse fenômeno de tudo que é desagradável eu me afastar, me esquivar, isso não vai te dar musculatura mental, não vai te dar capacidade de regulação emocional, nem capacidade de enfrentamento, gerar um cartão de enfrentamento para que você lide com as adversidades de forma cada vez mais resolutiva, porque a vida não é justa, pessoal. Você simplesmente foi premiado com dor crônica e que não tem causa aparente nem detectável, e foi você. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas foi você. Quanto mais rápido você aceitar essa situação e combater a situação com o que há de mais científico possível, melhor vai ser sua qualidade de vida. Se você ficar se lamentando ao invés de escolher fazer o que deve ser feito, anos irão passar e você nunca irá resolver seus problemas. Então, vê só. Voltando ao ponto dos tópicos que fazem a gente melhorar da dor, né? Então, a gente estava no tópico 15, né? Estresse. E a gente vai para o tópico agora... Cadê? Não, já falamos de todos os tópicos que está aqui, né? Então, pessoal, tudo isso vai entrar numa avaliação que a gente chama de contextual para saber o que está influenciando no quadro de crise de coluna, no quadro de dor crônica do paciente, no que diz respeito à avaliação. A avaliação ela não é só musculoesquelética. Não basta a gente fazer um exame físico com você, testar seu quadril, testar sua coluna, testar seu joelho, seu ombro, seu cotovelo, testar sua cabeça, testar sua TM, investigar com exames sofisticados de ressonância magnética, ultrassonografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, e não pensar em tudo isso aqui. Então, assim, como que a gente enfrenta esse problema se nas últimas décadas a tecnologia só tem avançado, mas isso só tem ajudado você a aumentar a quantidade de procedimentos invasivos, né? Injeções de bloqueio epidural aumentaram em 629%, segundo o estudo de Richard Dayou, 2014, nos Estados Unidos, né? Cirurgias de artrodese aumentaram em mais de 300%, apesar de artrodese, aquela cirurgia com placa e parafuso, na coluna, não ser mais incentivada pelo Sistema Único de Saúde em alguns países, né? A Austrália não faz mais e por aí vai. Porque a evidência de fazer um tratamento científico, ou seja, exercício e educação é isso que eu acabei de fazer com você que está me assistindo aqui. Você pode sair em busca de resolver todos esses problemas que você identificou que está acontecendo em sua vida, mas às vezes não é nem sobre resolver. É só sobre entender que isso te afeta. Porque quando você entende que isso te afeta, automaticamente você vai se afastando, não pela esquiva experiencial, mas se afastando para analisar que aquilo é ruim para você. Quando você sabe que uma coisa é ruim para você, você começa a ter mudança de comportamento. Você começa a enfrentar de uma forma diferente. Então, só de trazer a consciência que esses fatores te afetam, a gente já está fazendo um processo neurocientífico, neurobiológico, que a gente chama de educação em ciência moderna da dor, que faz com que o paciente controle a dor através disso aqui, através de uma conversa com um terapeuta experiente. Paralelo a isso, nós precisamos colocar exercício físico para você. Eu sei que se você tem crise de coluna, hérnia, fibromialgia, bursite, artrose, você provavelmente tem medo de fazer exercício, porque quando você fez exercício, a dor piorou, não é mesmo? Só que, pessoal, presta bem atenção. Se eu faço exercício e a dor piora, não é porque o exercício me machuca. Não é porque o exercício é ruim para mim.
Mas na real é porque a minha capacidade de executar determinado exercício foi comprometida por algum motivo ou por algumas razões. Algumas dessas razões podem ser a capacidade musculoesquelética. Por exemplo, você mora no 7º andar, mas você nunca subiu até o 7º andar de escada, você sempre foi de elevador. Aí você viaja para o Rio de Janeiro, aí você vai subir aquela escadaria linda que tem lá, não lembro o nome do bairro. Ou você sobe uma pequena escadaria que tem ali no Cristo Redentor. Turistando, né? Você começa a ter dor no joelho, você começa a ter dor no quadril, você vai para emergência lá no meio da sua viagem, você volta, você já está com a ressonância do seu joelho que descobriu uma condromalácia que sempre esteve ali, né? Uma artrose que sempre esteve ali, uma lesão de cartilagem de menisco que sempre esteve ali, mas nunca fez doer. Por que nunca fez doer? Porque você nunca subiu escada até o 7º andar. A partir do momento que você começa a subir escada, não, hoje eu vou fazer 3 andares de escada e vou pegar o elevador do 3º para o 7º. Amanhã eu vou fazer 4 andares de escada e vou do 4º para o 7º. Na próxima semana eu vou fazer 5 andares de escada e vou pegar 2 andares de elevador. 3 semanas depois, eu estou fazendo 7 andares de escada. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha capacidade musculoesquelética para uma atividade que eu vou precisar fazer quando eu for viajar. E provavelmente na viagem eu não sinto absolutamente nada, porque eu aumentei a capacidade de acordo com a demanda musculoesquelética que me era imposta. Eu tenho uma paciente muito querida, que ela sempre fez musculação, sempre fez pilates, e ela resolveu correr. E ela correu 10 km logo de cara, numa prova. Ela nem treinou para correr. E aí disseram para ela que ela tem condromalácia, que ela vai ter que fazer punção, porque ela está com cisto de Baker, porque o joelho inchou. Exercício é que nem perfume. Se você é mulher e gosta aí do Libre, do Coco Mademoiselle, enfim, de qualquer perfume aí massa que as mulheres adoram, experimenta derramar o frasco todo para ver se alguém vai chegar perto de você. Se você é homem e usa Sauvage de Dior, Invictus, Paco Rabanne, se você usa, sei lá, Kayak, Malbec, se você usa Blood Chanel, experimenta derramar o frasco todo para ver se alguém chega perto de você e vai te achar cheiroso. Ou seja, para que a fragrância do perfume que você gosta seja agradável e seja magnética para o objetivo, seja lá qual for que você use, existe uma dose de perfume que você pode botar e existe a interação dos elementos do perfume com a pele, né? Se ele é mais amadeirado, se ele tem vetiver, se ele tem... Enfim, um perfume em mim pode exalar um cheiro por causa da minha característica de pele que não vai exalar o mesmo cheiro em você. Então, a resposta é muito individual. E exercício é a mesma coisa, é dose dependente. Então, essa paciente, ela precisava ter no mínimo aí umas 6 semanas de treinamento. No mínimo, assim. 6 semanas é um processo rápido para você correr 10 km. 6 semanas você faz... naturalmente, 6 treinos de tiros curtos, fartleks, 6 treinos de tiros de corrida longa, de treinos longos, e 6 treinos de corrida regenerativa se você treinar 3 vezes por semana. Se você treinar 4 vezes por semana e for só essa atividade, pode ser que você chegue um pouquinho mais rápido nos 10 km com segurança. Mas ela simplesmente foi para os 10 km. Ela colocou uma demanda musculoesquelética acima de sua capacidade. Aí você pode me perguntar, mas Caio, como a gente mensura a capacidade do paciente? A gente não tem ferramentas precisas para fazer essa mensuração. A nossa mensuração é baseada na experiência prévia do paciente, na capacidade prévia do paciente. Então a gente vai rastrear tudo que o paciente fazia antes de chegar até a gente e calcular, baseado na experiência prévia de atividade física do paciente, qual seria a suposta dose recomendada, sabendo que existe um volume mínimo efetivo de atividade e existe um volume máximo recuperável de atividade. E a gente vai colocar o paciente dentro dessa dose de exercício. Então, na prática clínica, o que eu recebo de pacientes com dor na coluna que têm atividade física constante e regular, são pacientes que estão sempre acima do volume máximo recuperável, com múltiplas atividades. Faz crossfit e musculação, faz musculação e corrida, faz ciclismo, natação e corrida, faz triatlon. Então,
O corpo, para absorver determinada capacidade, precisa de tempo, alimentação e descanso. Treino, alimentação e descanso. Você faz treino, alimentação e descanso e precisa do tempo. O tempo vai gerar aptidão física. Essa aptidão física vai fazer com que você suporte cada vez mais capacidades, contanto que você tenha ciclos de recuperação. Por exemplo, a cada 4 semanas de sobrecarga, usar 1 semana de recuperação para depois sobrecarregar novamente. E a cada ciclo de treinamentos para, por exemplo, maratona, travessias, Mar Grande Salvador, por exemplo, ou provas de ciclismo longas demais, mais de 100 km, 180 km, travessias de ciclismo, por exemplo. Agora eu estou no desafio que eu tenho que pedalar daqui para Aracaju. Então, nem sei quantos quilômetros vai dar, mais de 300, mas é muito tempo em cima da bicicleta. Muito tempo. Se a galera que está muito boa na elite aí do esporte está fazendo 2 horas e 54, fazendo 100 quilômetros em 2 horas e 36, 2 horas e 54, assim, na média. Ou seja, a gente prevê aí 11 horas e meia, por exemplo, de pedal para chegar em Aracaju. Então, eu não posso simplesmente vou lá e vou pedalar. Eu estou treinando. É a segunda vez que eu pedalo 100 km. Eu pretendo pedalar 100 km mais 2 vezes para depois subir para 120. E eu não é porque eu vou pedalar mais de 300 km que eu vou treinar 300 km. Eu chego num volume máximo e volto algumas casas e faço os treinos de intensidade curta aqui. E faço os treinos longos regenerativos. Treinos longos em ritmo constante e muito leve. Isso aí vai gerar adaptação física para que eu consiga pedalar 300 km. Eu sei que eu viajei aqui em várias modalidades esportivas. Eu sei que eu viajei em vários contextos emocionais, em vários contextos que hoje nós reconhecemos como barreiras de recuperação. Barreiras de recuperação para você melhorar da dor. Mas eu preciso te dar essa abrangência e multidimensionalidade do tratamento, porque a gente tende a pensar que porque nós fazemos atividade física, somos superiores aos sedentários. Porque na atividade física nós somos atletas de alto rendimento, ou seja, atletas não amadores, nós somos superiores às pessoas que são sedentárias ou que são atletas amadores. Mas na real, primeiro, para tratar sua dor, a gente precisa colocar você num grupo de pessoas especial. Sendo desse grupo de pessoas especial, a gente precisa reduzir você de super-homem, de super-atleta, para um simples ser humano. Entender as suas demandas, entender os seus medos, entender as suas incapacidades, entender seu contexto de vida, suas relações, para saber, sobretudo, quem é você, quais são os seus objetivos e por aí vai. Conhecendo você, a gente vai encontrar a melhor estratégia possível para não te tirar da sua atividade física, do seu esporte amador, do seu esporte de alto rendimento. Mas se for necessário e se eu precisar ser o portador de mais notícias, pelo menos que momentâneas, que precise te tirar do seu esporte, porque o volume de atividade que você está fazendo está muito superior, está suprafisiológico e está interferindo na sua capacidade de controlador, a gente vai ter que ser o portador de mais notícias momentâneas. Porque hoje a gente entende que dores crônicas, nós precisamos dar um passo atrás para depois dar dores na frente. Então, muitas vezes, nós precisamos nos privar. E essa privação vai potencializar tudo que a gente falou, de ansiedade, de estresse, porque você vai sair do seu convívio social com os atletas que você estão, com os praticantes de atividade física que vocês estão acostumados. Você vai ficar mais ansioso, você vai querer comer mais, você pode dar uma engordadinha. Mas acredite, dentro do processo de tratamento, nós vamos continuar fazendo exercício para reduzir ao máximo. A gente não pode impedir que você caia, que você se descondicione da sua atividade esportiva. Mas a gente vai reduzir ao máximo a probabilidade de você se descondicionar. Porque para tratar dor, mesmo que você tenha fibromialgia, velho, mesmo que você tenha doença reumática, a melhora da dor vem por aptidão física, condicionamento físico, exercício moderado a intenso, que, repito, são exercícios dose dependentes, tá? Então, quando a gente fala de crise de coluna por hérnia de disco, mais uma vez voltando ao grupo de problemas específicos da coluna, a gente está falando de um tratamento que não é rápido, que não existe você fazer uma consulta e, poxa, estou muito melhor. Cara, não existe isso.
Tratamento é processo e, por exemplo, na condição específica de uma hernia de disco, eu tenho pacientes que trataram comigo 2 anos e fizeram 28 sessões. Eu tenho pacientes que trataram comigo 1 ano e fizeram 16 sessões em 1 ano. Eu tenho pacientes que trataram comigo 3 meses e fizeram 12 sessões. Eu tenho pacientes que trataram comigo 3 meses e fizeram 8 sessões. Então, a gente não está falando de um processo rápido. Não está falando de fazer uma mágica, deitar você, te manipular, fazer uma liberação, fazer uma ventosa e você melhorar. A gente está falando de um processo que requer profundo conhecimento para que você de fato melhore da dor. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e você é fisioterapeuta, não adianta comprar meu curso e querer ter meu resultado ou o resultado dos alunos que você viu postar por aqui. O seu desenvolvimento profissional é um processo. É por isso que eu te dou 1 ano de acesso no curso. E, fatalmente, eu te digo que 22, 24% dos alunos assistem o curso todo. A grande maioria não chega nem na metade. Então precisa ter muita querência para você ter o resultado que a gente tem. Se você chegou até aqui e você é paciente, não adianta pagar minha consulta e querer ter o resultado dos pacientes que você me vê postando aqui. Porque os pacientes que eu posto aqui são pacientes que estão seguindo um tratamento. Não são pacientes que fizeram só a consulta. São pacientes que tiveram alta. E se eles tiveram alta, foi porque eles seguiram exatamente as orientações que a gente pediu. Foi porque quando a gente fazia a revisão do que eles tinham que fazer em casa, eles não erravam nada. Eles nunca caíram na pegadinha que eu tento pegar todos os pacientes toda semana. Toda semana eu me mostro o que você está fazendo em casa. E aí alguns pacientes esquecem e me mostram que não estão fazendo, independente do motivo, pessoal. Eu entendo que a vida não é justa, como eu falei anteriormente, a vida não é perfeita. Eu entendo que você tem suas demandas de relacionamento, de filhos, de trabalho e que às vezes o tempo não sobra. Mas imagine ter um problema de saúde. Você não consegue resolver nenhum dos outros problemas. Você pode ter 300 problemas, mas se você tiver saúde, você consegue resolver todos os problemas. Mas quando você tem um problema de dor crônica que te incapacita, que te desconcentra, que te desmotiva, que inibe sua vontade de fazer sexo com seu marido, com sua esposa, isso atrapalha tudo na sua vida. Até irritabilidade. Você está corrigindo tarefa de casa da escola do seu filho, você está impaciente com seu filho, você não sabe por quê. Você não imagina por quê. Seu filho não te fez nada, mas você está irritado com ele. Você está irritado com ele porque você está com dor. Então, dê prioridade ao que tem que ser feito. Então, a mensagem final para você que é paciente é: eu desencorajo você a marcar consulta comigo se você não for seguir o tratamento. Eu desencorajo você que é curioso e quer chegar aqui na maca e ser instalado. Ou quer chegar aqui no consultório e receber as agulhinhas mágicas de acupuntura. Ou quer fazer uma teleconsulta e resolver seu problema com a teleconsulta. Eu desencorajo você que está me procurando para ter opinião se o tratamento que você está seguindo com outro profissional está certo. Você acha que isso não acontece? Isso acontece demais aqui. Eu não vou opinar sobre os tratamentos dos outros colegas. Eu vou te dar a minha opinião sobre o que deve ser o seu tratamento. E se esse tratamento é oferecido por mim. Porque se não for oferecido por mim, eu vou te indicar outro profissional. Então, uma promessa que você que está me assistindo tem aqui é que você nunca, depois do meu tratamento ou depois da minha consulta, vai ficar sem direcionamento. Você sempre vai ter direcionamento. Esse direcionamento pode ser o meu tratamento, pode ser o meu tratamento somado ao tratamento de um outro colega, ou pode ser que não seja o meu tratamento. Porque sim, existem casos que a minha especialização em fisioterapia musculoesquelética, em tratamento da dor, não resolve o problema do paciente. E a gente tem a humildade de reconhecer isso, tem a honestidade de falar isso e saber que isso não é perda de tempo. E isso é acabar com o ciclo da indústria da doença dos pacientes que querem que você faça a ressonância e a ressonância vai te piorar. Use anti-inflamatório, o anti-inflamatório vai atrasar a sua recuperação. Fique refém de analgésicos, bloqueios e infiltrações. Você vai até melhorar com essas intervenções, mas não vai ser duradouro. E quando o problema voltar e o remédio parar de fazer efeito, você vai estar com mais incapacidade e seu problema vai ser mais complexo para a gente tratar.
tá bom? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. O que você precisa entender sobre hérnia de disco, quando ela é verdadeira, quando ela é específica, quando é inespecífica, quando é um problema grave, tá tudo aqui nesse vídeo. Eu acho que as ferramentas que você precisa entender para saber se o tratamento que você faz é científico ou não é científico estão aqui nesse vídeo. E eu acredito que essa aula clareou para você quase todos os aspectos que influenciam na dor. E eu quero fazer um alerta para você. Nenhum dos nossos vídeos substitui uma consulta profissional, tá? Existem contextos que o vídeo não vai te ajudar. Portanto, eu encorajo que você busque um profissional que trabalhe com prática baseada em evidência, seja de qualquer profissão. Se for da odontologia, se for da medicina, se for da fisioterapia, se for da educação física, o profissional precisa trabalhar com evidência científica. Porque hoje você sacode uma árvore e cai diversos especialistas em dor de diversas áreas profissionais. Agora, se esse cara tem habilitação para saber o que o método científico fala que é resolutivo para você, são outros 500, tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado. Deixe um comentário aqui nesse vídeo, curta, compartilhe, assine o canal, me siga em todas as redes sociais, tem vídeos novos todos os dias e conteúdos extremamente interessantes para você que quer controlar a dor, tendo autonomia, sem depender de remédios ou medicações, e para você que quer se desenvolver na profissão de fisioterapia e alcançar faturamentos superiores a R$10.000 por mês através dos nossos programas educacionais, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.